Zerado o tempo, então, vereador, por favor, faça uso da palavra e o projeto está em discussão. Cumprimento mais uma vez a todos. Senhor presidente, esse é um assunto que já foi debatido, eu mesmo até levantei essa questão de quantidade de propositura nessa casa, uma vez que existia uma portaria ao qual limitava, eu até fui um dos vereadores que questionei que não deveria ser por portaria, e sim um projeto de resolução, porque muda o regimento interno. Porém, a questão de limitar, a questão desse projeto, ele também continua na limitação do vereador. Ou seja, está cerceando o direito do vereador em fazer o seu trabalho. Né? O vereador ele é eleito para poder fazer o seu trabalho, e com esse projeto de resolução, ele vai limitar o trabalho do vereador. E isso até é inconstitucional. Agora, a questão maior aqui, eu acho que deveríamos tratar, não era nem a quantidade de propositura, é o tempo do expediente. Esse tempo do expediente nós deveríamos tratar, porque o público não conhece o nosso regimento, mas nosso regimento, o expediente do dia é 1 hora e prorrogável. Ou seja, se nós temos vários trabalhos a discutir, então não pode passar de 1 hora, não pode prorrogar. A ordem do dia você pode prorrogar, que são esses temas, que são essas leituras de projeto, votação. E a explicação pessoal também pode se prorrogar. O que nós deveríamos tratar não é a questão de limitação de propositura ao qual é esse projeto aqui de resolução, ao qual limita a quantidade de propositura, ao qual a gente vai buscar informações ou fazer sugestões ao executivo. Isso não poderia existir. O que deveria existir, que nós até vai ser uma sugestão minha posteriormente, é no aumento do expediente do dia. Na realidade, é só tirar a questão de improrrogável para prorrogável. Porque quando chegar 1 hora de expediente, nós estivemos tratando de temas importantíssimos, como já ficaram na semana passada requerimentos para essa e vai ficar para a próxima, nós poderíamos, numa votação simples, estender o tempo de expediente e assim terminar todos os nossos trabalhos. Porque eu vou falar por mim, eu não tenho nenhum problema em ficar aqui muito mais tempo. Eu não tenho problema, desde que nós trabalhamos e terminemos o nosso trabalho de leitura, de votação, de requerimento, indicação, moção, enfim. Então eu acho que nós deveríamos não ter esse problema de tempo para que nós possamos trabalhar sim. E ler todos os requerimentos, nem que nós ficamos aqui 1 hora a mais, ou 2 horas a mais. Nós trabalhamos aqui 1 vez por semana. Então, eu creio que ficar 2 horas a mais, eu fico na minha empresa horas e horas a mais. E não tenho nenhum problema, porque eu estou produzindo. Então, se eu vou produzir, não tem problema de tempo. Se eu vou produzir para o meu município, eu também não vejo nenhum problema de tempo. Mas é uma questão que eu vou tratar do aumento do expediente do dia. Com relação a essa limitação do vereador de estar colocando a sua propositura, e até depois eu até vou questionar mais a fundo pela inconstitucionalidade dessa projeto de redação, eu acho que não deveria prosperar. Nem a primeira emenda, nem a segunda, e nem o projeto de resolução. E sim, nós colocarmos um aumento de expediente do dia. É isso o meu posicionamento, senhor presidente. A emenda de número 1 continua em discussão. A emenda de número 1 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a emenda de número 1 ao projeto de resolução número 04/2017. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, meu voto é a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano.
Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto a favor. A emenda de número 1 ao projeto de resolução número 4/2017 está aprovada por 8 votos a 1. Em única votação nominal. Em discussão, a emenda modificativa número 2/2017, de autoria da CCJR, que estabelece a quantidade de 2 proposituras por vereador em cada sessão, sendo uma individual e uma em conjunto. Esclarecendo que, sendo aprovada esta emenda, a próxima não será posta em votação, por tratar-se da mesma matéria. Então, eu quero esclarecer mais uma vez esta emenda dos nobres colegas da comissão também, o relator, né, o membro, que propõe aqui 2 proposituras, sendo uma individual e uma em conjunto. Caso essa seja aprovada, a próxima, que é do colega Eliel Coppi, não será colocada em votação. A emenda de número 2 está em única discussão. Com a palavra o nobre vereador Eliel Coppi. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas, público presente. Nós debatemos bastante aqui na comissão. Lógico que, como somos uma Câmara, a gente tem opiniões diversas. Eu, particularmente, respeitando a opinião dos colegas, eu acho muito pouco 2 proposituras, sendo uma individual e uma coletiva. Até porque a gente não pode ficar preocupado, entendo bem, se isso vai trazer mais serviço para o Executivo. Por quê? Porque nós necessitamos de informações para prestar à população. Então eu vejo que a gente fica travado, na minha opinião. Nós estamos falando sobre a propositura, sobre a emenda número 2. Embora o nosso tempo é pequeno, logicamente que a gente tem que ter também bom senso naquilo que a gente faz. A gente é vereador, a gente tem que ter compreensão das coisas que a gente faz. Agora, privar de uma forma tal que a gente não possa ficar assim engessado e não poder fazer mais, é complicado. Por quê? Eu, particularmente, não é sempre que apresento proposituras, às vezes apresento em conjunto, mas vai surgir um dia que a gente vai ter necessidade, e aí nós vamos ficar atados. Então, eu já estou falando da terceira, do que eu fiz, porque na verdade eu fiz 3 proposituras, sendo 2 individuais e uma coletiva. A gente sabe que não é sempre que vai ser utilizado, mas a gente não pode pensar somente agora. Mas amanhã a gente pode encontrar alguma dificuldade. Então eu acho que é o momento a gente refletir, somos vereadores, e lembrar que a nossa posição aqui é de representar o povo. E não restringir informações que as pessoas vêm nos procurar e ficar impossibilitado de apresentar requerimentos, porque de repente travamos ou preocupado que vai atrapalhar e vai dar mais trabalho para o Executivo. A gente tem que entender que cada um cumpre o seu papel. Então, eu sou contra a proposição dos colegas, com todo respeito. A gente tem que ter aqui serenidade e respeito, né, por a opinião de cada um. Então, respeito a opinião dos colegas, sou contra e já justifiquei por quê. Eu acho que fica muito engessado uma só individual e uma outra coletiva. Então, eu já manifesto aqui a minha posição, até porque nós, como os vereadores, nós temos que ter uma posição daquilo que a gente acredita que seja melhor para o nosso desenvolvimento, nosso trabalho como vereador, e para que a gente possa atender depois o anseio da população. E aí vai alguém procurar, eu não posso fazer porque foi limitado. É muito estranho essa situação. Obrigado. A emenda de número 2 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Arnaldo Lourenço.
senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Nós propusemos essa emenda aí. Eu vejo o seguinte, a maioria dos requerimentos hoje que a gente faz para a prefeitura, eu particularmente nem faço requerimento para a prefeitura porque a gente tem um bom relacionamento com o prefeito e com toda a equipe dele lá. Então, quando algum morador, algum munícipe me pede qualquer informação a respeito do executivo, muitas vezes eu resolvo com um telefonema, dou um pulinho lá, vejo projetos, vejo o processo licitatório, analiso e levo as respostas aos munícipes. Eu concordo até com a posição do Eliel, mas a gente vê aqui que algumas proposituras aqui, elas deveriam ser, assim, é óbvio, né, que fica a cargo de cada vereador fazer, mas elas tinham que ser melhor peneiradas. Aí a gente vê algumas proposituras aí meio sem pé, sem cabeça, aí atrapalhando a pauta do dia, como está sendo o caso aí, né? Achei uma falta de respeito muito grande o que ocorreu nessa casa aqui. A gente já vinha num segmento aqui de quantas proposituras poderiam ser protocoladas, né? E obviamente iam para o expediente aí do presidente. E numa ausência do presidente, aí simplesmente o vereador colocou 5 requerimentos, né? Até agora nem foram lidos. Então a gente vê que, não sei se o objetivo é tumultuar, atrapalhar o trabalho do presidente, porque seria bem sensato, né, colocar uma ou duas, né, e depois, na sequência, uma vez que nem a gente vê aí requerimentos aí hoje de vereador pedindo pro prefeito pedir pro DR. Pô, por que não pede pro DR direto? Não tem, o que acontece, dá a entender assim que o engenheiro do DR não quer nem ver a cor do cidadão lá, porque não tem que ter esse intercâmbio através do prefeito para poder conseguir uma resposta. Então a gente vê alguns requerimentos aí que, sei lá, sem pé, sem cabeça. Então, por esse motivo aí, eu sou um dos autores, aí, junto com o Dorival, dessa propositura de um requerimento por vereador e um em conjunto, que automaticamente passa a ser 2. Se o Eliel aí, por exemplo, ele faz um requerimento individual e tem outro requerimento que quiser fazer, convida outro vereador aí que não fez nenhum requerimento, ou se até fez, automaticamente passa a ser 2, né? Então esse é o meu posicionamento. Obrigado. A emenda de número 2 continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa mais uma vez. Bom, já tinha ficado claro, mas eu vou tentar deixar um pouco mais claro, baseado na palavra do vereador. Por que eu acho que limita essas 2 emendas? Primeiro que o vereador falou que tem facilidade. Infelizmente, aqui existem questões de que um vereador, sim, tem a facilidade do acesso ao prefeito. Outro vereador não tem. Como é que ele vai buscar essa informação? Através de requerimento. Porque se o prefeito não vai me escutar ao telefone, ou não vai me receber em seu gabinete, ele vai responder no papel. Então, ou seja, eu não posso estar limitado na questão de que eu não tenho a mesma facilidade de determinados vereadores aqui na casa. Né? Questão de tumultuar a pauta, não é tumultuar a pauta. É eu correr atrás do meu direito como vereador. Eu lutar em prol do nosso município. E não tem nenhum requerimento sem pé, sem cabeça. Até porque a questão dos funcionários públicos, da empresa que está chegando, e de mais 2 requerimentos, que eu até adianto, né, que uma é para colocar a proteção lá naquela ponte do Cremona, que eu quero perguntar o porquê, porque desde 2015 eu já tinha solicitado, mesmo não sendo vereador, e a outra é a questão dos morros lá na São João, né, lá do antigo vereador Pinga, lá da Narciso Adrião, enfim, e outros morros. O porquê que não foi, sendo que há mais de um mês atrás eu fui lá, tirei fotos, e eu fiz a indicação para o prefeito. Esses são os requerimentos que eu quero as informações. Onde é que é tumultuar? Onde que é sem pé, sem cabeça? Com relação à portaria, sim, eu coloquei. Eu estava aqui em Presidente como exercício. Todo mundo dessa casa sabe que eu sou contra a portaria. Eu era contra aquela portaria e sou contra a limitação do vereador. E eu baixei a portaria. No momento, eu como presidente achei que era viável baixar a portaria, baixei a portaria. E se ela estivesse de novo? E outra, fique bem claro, eu e o presidente, por mais ele tenha uma forma de pensar, tem outro, nós nos damos muito bem. Nessa questão, em todas as questões.
Então, e com relação, voltando a essas emendas, você limitar em 3, em uma, é claro que para vereador e para o prefeito, é mais fácil ele ter um requerimento para ele responder. Mas se eu tivesse a facilidade, ou se eu não tivesse também tentado chegar até o prefeito, quantas vezes eu não solicitei para o líder do prefeito informações do prefeito e ele não me passou? Então, ou seja, eu não tenho essa facilidade. Mas eu tenho uma caneta para fazer um requerimento e solicitar informações. E me limitar é um ato inconstitucional. Agora, essa questão de resolução tem que ficar bem claro que é uma questão administrativa. E não é questão de pode ou não pode, de direito ou dever. Não, é questão somente administrativa. Que eu acredito que nós temos que estar abertos para poder buscar os anseios do nosso município. E eu vou estar aqui fazendo. E aonde eu ver um caminho para não existir a limitação do prefeito, a limitação do vereador, por esse caminho eu vou percorrer. Então, eu sou contra, mas que deixa bem claro que a primeira, uma emenda para os novos vereadores é para 3, e a outra é para 2, né? Que são, acredito que 3 e 1, né? E depois 1 e 1. Só ficar bem claro, para a votação ficar clara, mas acredito que todos já sabem o meu posicionamento. Somente isso, senhor presidente. A emenda de número 2 continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Lorival Reis. Vereador, deixa o vereador que se expresse, depois a gente, antes da votação, a gente explica novamente. Senhor presidente, mais uma vez, nobres colegas, demais pessoas presentes, eu só quero que depois, se ele tiver oportunidade, que me esclareça essa relação muito boa que vocês têm, porque eu também me senti, de certa forma, lesado, né? Eu não sou contra baixar uma portaria, claro que não. Eu só não achei correto, já que se trata que sobe aqui no plenário e está trabalhando para o povo, em bem do povo, assim como todos nós, fazer uma coisa na ausência do presidente. E tudo bem, baixou. Mas porque não foi comunicado os demais colegas para que nós tivéssemos a mesma oportunidade. Falo por mim, que não recebi nenhum comunicado, me desculpe se passou batido, mas também pelos colegas que eu consultei. Então, isso me deixou esperto, né? Já que não se trata da primeira vez que nós tivemos alguma coisa que não bateu uma coisa com a outra, né? Porque eu costumo falar o que eu estou fazendo, o que eu estou ouvindo, né? E o que eu estou vendo, o que eu sei, eu não posso dizer uma coisa. Como foi citado sobre líder do prefeito, eu acho que é assim, toda ação gera uma reação. Se eu não me dou bem com o professor Sérgio, provavelmente ou eu ou ele temos um motivo. Eu penso assim, não discordo do que foi falado pelo colega e respeito, mas eu acho que toda ação gera uma reação. Eu não posso chegar aqui e dizer que o doutor Ivan não gosta de mim. Alguma coisa aconteceu. Então, eu estou do lado da nossa propositura, da nossa emenda aqui de uma individual e uma coletiva, porque eu fiz 2 proposituras e eu não consegui resolver ainda, entre outras. As 2 mais importantes, que é o trânsito de Pariquera e que é o planilhamento da Vila Clementina. Eu estou correndo atrás, estou indo buscar. Como o colega falou, não é só pedir. Tudo bem, nós temos que pedir, concordo aqui com o Rodrigo, mas nós temos que ir atrás também, nós temos que buscar. E se você leva um tapa na cara uma vez, dá a cara de novo. Não tem problema, nós estamos trabalhando em prol da população. Então, se a população nos elegeu, confiou no nosso trabalho, nós vamos chegar lá e vamos lá. DR não respondeu o meu e-mail, tá? Eu mando outro, e daí? Eu mando quantos for necessário, né? Não tenho problema com isso. Porque eu não posso, senão eu tenho a impressão que assim, eu estou pedindo para o prefeito, ou eu estou mandando o prefeito fazer isso, né? Existe bastante diferença, né? Eu pedir ou eu mandar, como que eu percebi nessa última propositura do colega que está mandando o prefeito pedir. Não sou contra, mas eu gosto de pedir, porque aí... E a boa vizinhança, quem faz somos nós, né? Quando chegamos num terreno novo, a gente tem que fazer a boa vizinhança, porque estamos todos no mesmo barco. Se nós se desentender aqui, como é que o povo vai ganhar com nós? O povo precisa se dar bem. Agora, não posso falar uma coisa aqui e fazer outra, né? Então, isso, baixar a portaria e não comunicar, eu pelo menos não fui comunicado,
Por isso que está se lendo só a propositura do colega hoje, por conta disso. Com todo o respeito, né, claro. Obrigado, senhor presidente. A emenda de número 2 continua em discussão. Com a palavra, a nova vereadora Tereza dos Santos. Cumprimento a mesa, público presente. Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que é louvável o que o Rodrigo fala, o Eliel fala, que realmente a gente não pode se limitar. Mas só que, ao mesmo tempo que eu vejo que não adianta a gente pôr um monte de proposituras, e o nosso município, por ser pequeno, com poucos recursos, demora muito para ser respondido. Eu mesma já fiz 16 requerimentos. Até agora foram respondidos 6. Quer dizer, é muito difícil. Infelizmente, o nosso tempo também aqui é curto, e eu acho que, falando português, claro, não adianta a gente entupir de requerimento, de indicações, e aí fica por isso mesmo, sabe? Porque é muito difícil. As coisas são muito difíceis de ser resolvidas hoje. Eu acho que a gente tem que ir devagar. Infelizmente, eu acho que é assim. Obrigada. A emenda de número 2 continua em discussão. A emenda de número 2 está em única votação nominal. Os senhores... Bom, antes de pôr em votação, desculpa, até o vereador pediu para esclarecer, né? Mais uma vez esclarecendo, então nós estaremos votando agora a emenda de número 2, de autoria dos colegas, né, relator e membro Arnaldo Lourenço e Dorival Reis, onde diz aqui que se limita, no caso, né, a uma propositura individual e uma em conjunto, ou seja, como havia sendo feito até então, os mesmos modos da portaria. Caso esta emenda seja aprovada, nós não passaremos para discussão e votação da emenda número 3, que é do colega Eliel Kopp, presidente da comissão, que sugere aí 3 proposituras por vereador, sendo 2 individuais e uma em conjunto. Tá? Então, para ficar bem claro, a emenda que será votada agora, aqueles que votarem a favor são a favor de que seja apresentada por sessão uma propositura individual e uma em conjunto, como vinha sendo feita. Aqueles que se manifestarem contra é sinal que desejam que seja colocada em discussão e votação a propositura do colega Eliel, que menciona aqui 3 proposituras por vereador, sendo 2 individuais e uma coletiva. A emenda de número 2 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra a emenda de número 2 ao projeto de resolução número 04/2017. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Eliel Kopp. Senhor presidente, eu voto contra. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto contra. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto contra. A emenda número 2 ao projeto de resolução número 4/2017 está aprovada por 5 votos a 4 em única votação nominal. Portanto, então, está aqui a limitação de uma propositura individual, uma em conjunto, como vinha sendo feita. A gente vai, né, assim que estiver tudo certo, já passar, né, a seguir essa regra.
projeto de resolução número 4/2017 com emendas está em única discussão. O projeto de resolução número 4/2017 com emendas, agora as emendas de número 2, está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de resolução número 04/2017 com emendas. Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Dorival Reis. Senhor presidente, voto a favor. Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto contra. Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Milton Laureano. Senhor presidente, eu voto a favor. Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto contra. Professor Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto contra. Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, voto contra. O projeto de resolução número 4/2017, com emendas, está aprovado por 5 votos a 4 em única votação nominal. Encaminho o projeto de resolução número 4/2017, com as emendas de número 1 e número 2 aprovadas, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que farão uso da palavra na explicação pessoal, que façam suas inscrições de acordo com o artigo 162 do Regimento Interno. Com a palavra, o nobre vereador Dorival Reis. Senhor presidente, mais uma vez, nobres colegas, demais pessoas que nos assistem, eu vou pedir uma coisa para o presidente, me desculpe se eu cometer algum erro aqui. Quando o colega Milton Ticaca se manifestou a respeito, eu também percebi que o nobre colega Rodrigo ficou rindo quando o outro nobre colega falava. Eu, como eu sou muito a favor do respeito, do compromisso e responsabilidade com a profissão, não sei se compete ao senhor presidente, mas podemos até conversar separadamente, não tem problema.
Mas para que situações como essa não venham se repetir, porque acaba deixando o colega constrangido, né, uma vez que nós estamos falando ao público, né, e todos que estão nos assistindo na cidade, eu acho que não é de bom tom, né? Aqui nós somos profissionais, trabalhamos em prol do povo, para o povo, todo mundo indo, tentando fazer aquilo que consegue, o outro consegue mais, consegue menos, isso faz parte da vida, né? Nossa vida é uma corrida mesmo, nós todo mundo lutando contra a morte, na verdade. Então, eu acho que assim, nós vamos trabalhar em prol de uma população, nós temos que ter primeiro o respeito. Eu acho que cada um aqui tem a tribuna para falar o que quer, claro que respeitando o colega, e na minha opinião foi uma falta de respeito. Como isso já não é a primeira vez, né? Numa outra ocasião nós já tivemos sobre uma fala da colega e aconteceu isso. Então, peço desculpa se eu estiver errado, mas é uma coisa que eu gostaria de salientar aqui para que, se puder, não se repetir mais, né? Aquilo também que eu perguntei para o presidente, que quando o nobre colega Rodrigo falou que o presidente e vice-presidente se dão muito bem, desculpe, como temos vários jeitos de entender, eu entendi, posso estar errado, né, mas dá-se a impressão que o nobre colega presidente sabia do que ele estava falando quando ele falou assim, eu e o presidente se damos muito bem, apesar de... Então, subentende-se que o nobre presidente poderia saber, só isso. Né? Então, só para depois esclarecer, para que a gente não fale as coisas erradas dos colegas. Né? A rede social, ela ajuda bastante a gente. Né? Eu vejo assim, nos ajuda bastante, dependendo, somos responsáveis pelos nossos atos. Né? Uma vez que a gente posta alguma coisa numa rede social ou num grupo de amigos, nós temos que ser responsáveis por ele. Quero deixar claro que jamais quero aqui denegrir a imagem de algum colega ou se indispor com algum colega, mas também quero o respeito, porque no meu serviço eu sempre fui assim e vou continuar assim, respeitando o colega, independentemente de quem ele seja, né, se ele sabe se expressar, se ele tem dificuldade em se expressar, o importante é que quem colocou nós aqui não foi um concurso, né? Foi o povo. E o povo acredita, né? Eu sou muito, assim, de zelar pelo respeito, o compromisso com a nossa profissão, independentemente de quem seja. Porque senão daqui a pouco está aparecendo aqui eu que sou meio contra o Paulo Coelho, né? Escreve as coisas que muitas pessoas querem ler, no meu modo de pensar, né? Então é a mesma coisa aqui de falar as coisas que a população quer ouvir, né? E nem sempre é assim. Então tem coisas que a gente tem que prestar mais atenção para não cometer nenhum erro, né? E não ficar assim disposto, né? Para a gente que pensa em continuar, ou quem não pensa em continuar, de qualquer forma, eu acho que o respeito prevalece em todas as situações. Muito obrigado, senhor presidente, e peço desculpa mais uma vez se eu cometi algum erro para o senhor. Só para esclarecer aqui a pergunta do nobre colega, a pergunta não. O nobre vereador fez uma colocação, né, eu gostaria de estar respondendo. Primeiro, a questão de bom relacionamento colocado aqui pelo vice-presidente da casa, tá, não é a questão que compete a mim julgar um bom relacionamento ou não, simplesmente por a questão da portaria que foi revogada pelo presidente em exercício. Quando eu saí dessa casa para ir a Campo do Jordão, num congresso representando o município, é claro, para todas aquelas pessoas que são inteligentes, sabem que o vice-presidente assume. O presidente em exercício. Eu tomei todo o cuidado de tomar todo o procedimento e colocar o vice-presidente em exercício. Agora, se o vice-presidente em exercício naquele momento, né, revogou a portaria, né, eu muito me admiro também que o nobre colega ficou aqui na sessão, e o nobre colega aprovou inclusive um requerimento do vereador. Então, faltou talvez essa questão de questionar, né? Então, assim, da mesma forma que eu sou presidente e posso divergir com alguma situação, os nobres colegas têm o direito de voto. Eu sempre deixo claro, o meu voto, ele é voto de Minerva, mas ele vale 1. Em caso de empate, ele vale 1. O voto de cada vereador aqui também vale 1. Então, não adianta eu votar sozinho
por uma situação, eu não vou vencer, meu voto é vencido. Então, meu voto só vence se for 4-4, tiver 5. Então, assim, mais uma vez eu coloco, já conversei, né, com várias pessoas, que muito me admira esse questionamento, porque o vereador apresenta aqui as proposituras dele, os vereadores, né, Vossa Excelência, vereador, muitas vezes, né, então, mas assim, a questão de bom relacionamento, o senhor não pode julgar aqui que eu me relaciono bem ou mal com o vereador pela questão da revogação da portaria dele, tá? Então, assim, o que eu posso dizer, o vereador revogou a portaria porque ele era o presidente em exercício naquele momento, e eu o respeito. Tá? Eu o respeito. Agora, não quer dizer que a minha opinião é a mesma dele. Até porque, desde o início, o vereador colocou em questão esse projeto de resolução, o qual eu me manifestei contra, coloquei o projeto de resolução, o qual eu vi uma falha na portaria. Então, se eu fosse totalmente a favor do vereador, eu não teria nem colocado para votação, para discussão, só simplesmente para explicar. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Eu falo assim, quando a gente tem um bom relacionamento lá com a prefeitura, eu acredito que nenhum diretor do município, seja da saúde, do jurídico ali, até hoje tenha negado qualquer informação a qualquer vereador, eu desconheço. Tanto é que tenho contato com eles, tenho amizade com eles lá, e eles sempre falaram para mim que a prefeitura municipal está de portas abertas para todos os vereadores, esclarecimento de dúvidas e qualquer indagação que esteja ao alcance deles lá. A prefeitura hoje, só cego não vê, que o prefeito ele é engessado lá, ele não faz uma administração sozinha. Ele tem um procurador jurídico lá na prefeitura que dá um norte lá da legalidade das ações do prefeito. O prefeito não pode chegar lá, que nem nós temos a questão da insalubridade aí, tem um laudo técnico de uma empresa especializada no setor, chegar e querer divergir daquele laudo lá. Ele vai estar errado. Então, ele não tem esse poder. Mesmo que quisesse, ele não tem esse poder. Então, o que eu falei aqui, em plenário, e até reforço minhas palavras, que os funcionários aí procurem um advogado, porque quando falam em procurar um advogado aí na rua aí para entrar com uma ação contra a prefeitura, parece que vai ter que pagar o advogado isso e aquilo. Pelo contrário, muitas vezes aí o advogado, quando vê uma causa ganha, ele levanta a mão para o céu. Pô, chegou um cliente aqui com uma causa legal, uma causa boa, uma causa ganha, é entrar e ganhar. Então, se realmente eu não me aprofundei na matéria, e se os funcionários têm esse direito realmente, pô, é só entrar com uma ação que vai receber tudo que está atrasado, com juros, correções, e o advogado vai bater palma, né? Então, essa é a orientação que eu dou, né? E não cabe ao prefeito, infelizmente, chegar lá e falar, não, eu vou aumentar a sua insalubridade, a sua periculosidade aqui, porque eu quero. Ele não tem esse poder. A gente fala de alguns requerimentos, assim, que a gente não vê meio assim fundamento. Tem vereador pedindo aqui para arrumar uma rua que está lá sendo licitada para ser pavimentada, né? Então o vereador não tem conhecimento das licitações que estão feitas na prefeitura, e é público, está lá, pregada na parede lá, licitação da rua. Nem vou citar a rua aqui, deixar o vereador curioso aí, se ele quiser ir ver lá, tem rua que vai ser pavimentada. E tem requerimento que nem entrou em pauta aqui pedindo a manutenção da rua que está sendo objeto de processo licitatório na prefeitura, vai ser licitada, né? O prefeito está licitando aí 8 ruas, né? Atualmente 4 já foram licitadas, né? Luiz Lobo Filho, Carlos Augusto Betim, tem uma lá na Clementina e uma ali no São Carlos. Mais 4 ruas que vão ser pavimentadas, que são 3 ruas lá na Vila Maria, Rua Stanislau Fugger, Dona Paulina, Carlos Ribeiro, e essa rua aí que nem vou citar aqui, né? Que é objeto de um requerimento. O vereador está requerendo para arrumar a rua e o prefeito já está, né, com o processo licitatório pronto e vai ser pavimentada a rua lá. Então, como eu disse, para que eu vou pedir para arrumar uma rua se eu tenho
contato lá com o diretor de obras, tenho um bom relacionamento com o diretor de obras, tenho um bom contato com o encarregado da garagem, tenho bom contato com o diretor. Ou seja, tenho contato. Eu como vereador, se eu for querer remar contra a maré, eu não vou conseguir nada. Eu vou sair daqui, entrar com uma mão na frente e outra atrás, não vou conseguir nada para a população. Porque antes de tudo a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ter o respeito, como o vereador Dorival falou, com os colegas, não só com os colegas daqui, também com o prefeito, com a equipe do prefeito, que lá tem pessoas, embora muitas vezes a gente não tenha um bom relacionamento com um ou com outro diretor, mas tem que ter o respeito, né? E com respeito a gente consegue tudo nessa vida. A partir do momento que a gente passa a ter divergências pessoais e querer entrar no mérito pessoal com algumas pessoas, a gente não consegue nada nessa vida. Nada, é dar murro na ponta de faca. Né? Querer você... Tem um colega aí que era vereador e ele começou a entrar com umas proposituras aí, não é dessa cidade, contra juiz, promotor. Nossa, mas o cara arrumou para a cabeça, né? Perdeu o emprego, perdeu a vereança, porque começou a procurar pelo em ovo, né? E a gente tem que ser sensato, a gente tem que correr atrás dos anseios da comunidade, da população. Essa questão da insalubridade, como falei aqui, é uma questão bem fácil de se resolver. Pega todos os funcionários, corre atrás de um advogado trabalhista aí, que os anseios desses trabalhadores vai ser resolvido com certeza, presidente. Era isso. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Milton Laureano. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público presente. Bom, eu também sobre o executivo, não posso falar nada porque tem um bom relacionamento lá na prefeitura. O que preciso, vou lá, sou bem atendido, graças a Deus. Né? E, como diz, falar é fácil, né? Como diz um amigo meu, né, que às vezes a gente brincando, ele fala que estralar o dedo é Gustavo Lima cantando, né? Assim é fácil aparecer as coisas. Às vezes acontecem as coisas, a gente tem que correr atrás sim, sabe? Eu acho que você, um vereador, você vai, tem um contato, ajuda é muito importante. A gente às vezes também não só leva as coisas lá e deixa em cima da mesa. Eu acho que não é bem por aí. A gente escolheu estar aqui defendendo o povo e tem que suar um pouquinho a camisa sim. Tem que correr atrás. Se você ficar só sentado, olhando, mandando papel, sei lá, cada um pensa de um jeito, né? Só sei que a cidade aí precisa muito de uma união. Quando eu entrei aqui nessa casa, eu venho falando isso até hoje, mas eu vejo às vezes uma dificuldade muito longe, né? Todo mundo coloca muita dificuldade. Igual eu venho fazendo sempre indicação, porque eu tenho esse relacionamento lá e graças a Deus sempre estão me atendendo, como ruas. E eu acho assim, antes de eu ser vereador, também já fiz algumas coisas, mas eu não preciso falar para ninguém. Aquele bairro que foi privilegiado, graças a Deus, as pessoas sabem, entendeu? Não precisa ficar gloriando nada aqui. Eu acho que tudo que você fizer bem feito para a cidade é de bom coração. Igual eu passei esses dias, sei que lá a ponte da entrada da cidade já faz muito tempo que está sem as lâmpadas, ela está queimada, isso prejudica os pedestres que vão lá, o município que passa por ali fazer suas caminhadas, né? Então, de repente, você vem aqui para discutir algumas coisas necessárias pelo município e fica travado, né? Então, como diz o nobre amigo, eu não me sinto travado nesse lado, porque se não leu aqui, como diz o nobre presidente, ele vai enviar com certeza, vai estar lá, mas isso aqui eu posso chegar lá e conversar e com certeza vai ser atendido. E é uma melhoria que eu não preciso se gloriar, falar que fui eu que fiz. Sim, nós aqui que estamos lutando pela população. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora Tereza dos Santos. Cumprimento a mesa mais uma vez, nobres vereadores, público aqui presente. Bom, eu gostaria de primeiro estar falando mais uma vez, que eu comentei aqui na sessão passada, que eu havia pedido a pintura do muro da Vila São João, eles estavam começando, e hoje eu vi que foi terminada, está lá tudo pintadinho de branco, tanto por dentro quanto por fora, e já teve morador que me ligou agradecendo, porque ficou uma visão bem bonita ali por onde os pedestres passam. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao prefeito por ter atendido a esse meu pedido, Muro da Vila São João. Eu gostaria de estar falando também, como o meu amigo Ticaca mencionou aqui a respeito que ele está pedindo também a iluminação
as lâmpadas, né, a iluminação da ponte da entrada da cidade. Eu fiz essa indicação no dia 3 de maio, né, segunda-feira passada eu estive falando aqui, quer dizer, a gente não falou porque não deu tempo, e hoje não deu tempo de novo, a respeito dessa iluminação na ponte e também a iluminação do portal da cidade, devido que ali a gente passa muito pedestres, o pessoal vai fazer caminhada à noite, aquilo está muito escuro ali, eu mesma vou caminhar às vezes à noite, e ali fica muito escuro. Então é uma das coisas que também eu estava pedindo, e ainda bem que o Ticaca também está pedindo, então eu acho que vai ser resolvido logo. Eu gostaria de estar falando com o pessoal do ciclismo que está aqui presente, onde eu fiz uma moção de aplausos para ele, né, para eles. O pessoal que está aqui presente é o Everton, né, vulgo Pitu, também o Fábio Tetsu, o Fernando, o Marcel e o Clodoaldo, que realizaram um evento muito bonito, que aconteceu no dia 7 agora de maio, que foi o circuito Febre do Rato, é isso. E participaram, semana que vem vai estar falando aqui sobre essa moção, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, e infelizmente devido ao nosso tempo, não foi possível hoje, mas gostaria de convidá-los para virem segunda-feira que vem, que nós vamos estar aqui lendo a moção, e essa homenagem que eu gostaria de fazer a vocês, a equipe de ciclismo aqui da cidade, pelo ótimo trabalho que vocês estão realizando, e que a nossa cidade está precisando mesmo de pessoas assim, para organizar esses movimentos turísticos aqui para a nossa cidade. Eu gostaria de estar falando também, que hoje eu estive na Secretaria de Turismo, em São Paulo, com o vice-prefeito Wagner Costa, também com o diretor administrativo, o professor Gessé. Nós fomos acompanhados aí pelo deputado estadual André do Prado, que é um amigo muito querido de longa data nossa, minha e do Paulo, e também do secretário de Turismo, o senhor Laércio Benco, que aliás nos atenderam muito bem, nós fomos muito bem recebidos lá. Na oportunidade, né, foi reivindicada a continuidade das obras do centro de eventos e da Casa de Pedra, para que nós possamos voltar a fazer as nossas festas aqui na cidade, e também que as pessoas possam voltar a visitar a Casa de Pedra. Também foi discutido que o município tem interesse em se inscrever aí para ser candidato a município de interesse turístico, que é o MIT, né? E que o deputado André do Prado será o padrinho, representando aí na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para que Pariquera consiga ser município de interesse turístico, o MIT, uma vez que o Executivo está formulando a lei do Contur, vai vir aqui para a Câmara Municipal para deliberação dos vereadores. Inclusive, aí o vice-prefeito faz parte da Câmara Técnica de Turismo do Codivar. Então é isso, quero agradecer a presença de todos mais uma vez, e o pessoal do ciclismo, por favor, na segunda-feira, retorne aqui com a gente. Muito obrigada. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Cumprimento a mesa mais uma vez, nobres colegas, público presente. Bom, vamos começar falando sobre bom relacionamento, respeito, enfim. Aqui só foi tocado com relação a respeito de nobres vereadores, né, para comigo, né? Do riso. Riso pode acontecer a qualquer momento. Agora, se exaltar e chegar a questões de citar nome de palhaçada ou querer insinuar um palhaço uma pessoa, aí já é outra questão. Isso sim, nenhum dos nobres colegas falaram. Só falaram do meu possível riso só. E colocaram como uma falta de respeito, mas o nobre vereador, não, isso foi ótimo, né? Isso pode. O que não pode é dar riso. Ao bom relacionamento também com o executivo, isso é fato que eu não vou ter, não porque eu não quero, porque eu já tentei várias vezes, né? Até mesmo em 2012, lembro que quando ele assumiu em 2013, eu até enviei um relatório lá, pedi várias vezes uma reunião, nunca fui atendido. Isso porque eu deixei bem claro questões pariquera é pariquera, política é política, mas não fui atendido. Então,
resta o quê? Resta ao requerimento. Questão sobre o DR, que o nobre vereador citou, que eu poderia estar solicitando ao DR? Não, não poderia. Eu estive com o Sabino, com o engenheiro, e foi orientado que isso é de interesse do município pedir para o DR, não para o Rodrigo, vereador, pedir ao DR. Porque é muito mais forte a solicitação partindo da prefeitura, porque ele vai conseguir motivar para os seus superiores para poder fazer aquela adequação. Então, eu estou solicitando para o prefeito, sim, pedir para o DR, e não eu. Sou vereador, mas o ente interessado é o município. Né? O vereador ele faz uma indicação e eu fiz um requerimento para isso. Com relação às solicitações que ele não responde mesmo. E se tratando agora sobre a portaria que eu baixei quando eu estava como presidente, isso é prerrogativa do presidente. Eu não tenho que ficar aqui como presidente e ficar pedindo situações ou sugestões ou opiniões. Se eu quiser, é prerrogativa do presidente. Se eu quiser fazer algo, desde que seja regimental, eu posso fazer. Todo mundo sabe que eu nunca fui a favor dessa portaria. E eu não fui presidente a cargo tipo ser de qualquer jeito. Ou um de esquema. Não. Isso foi regimental. E eu fiz de acordo com o regimento. Ponto. Eu não tenho que ficar pedindo bênção para ninguém. Assim como o presidente, se ele quiser fazer algo, ele faz. Só que o presidente, ele é bem democrático aqui na casa. Ele chama todo mundo, conversa, vai na casa. Esse é o bom relacionamento que eu digo que eu tenho com o presidente. Né? Fica aí, não é só de se subtende-se. Com relação aos funcionários, sobre o laudo, queria até citar aqui ao nobre vereador que está escrito no laudo. Não sou eu que estou fazendo requerimento dizendo que mude-se o laudo. Não, está escrito no laudo. Funções de vigia, funções de vigilante. Funções de vigia, guarita lá na garagem. Funções de vigilante, algumas escolas, posto de saúde, centro de eventos. Essa é a função que dá o adicional de periculosidade. Então, ou seja, é a função do nosso vigia. Está no laudo, não sou eu que estou pedindo que mude. Com relação ao gari, também. Só que da questão do gari do varredor está errado mesmo. Lá eles falam que não tem, lá fala que é salubre, não é salubre. Que a portaria, ela não difere de coletor para varredor. Então, é isso. Com relação ao asfalto, pedido para arrumar a rua, enquanto não for asfaltado, a gente tem que pedir que arrume. Porque lá na Lobo Filho, um caminhão matou 2 cachorros e está péssimo. Então, ou seja, eu vou ter que esperar asfaltar para arrumar? Não, eu vou pedir para arrumar até que se arrume. Até porque a UBS ali do centro de evento, da rodoviária, foi licitado, foi contratado e não tem ninguém trabalhando lá. Então, ou seja, eu vou ter que fazer o quê? Também eu vou ter que esperar? Não, eu vou ter que cobrar. E eu vou cobrar. Estou aqui para fazer o meu papel de vereador. Somente isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, nobres colegas e público presente. Eu quero aqui dizer que na minha condição de vereador mais votado nesse município, eu sou muito cobrado. Por mais que eu brinque, tire sarro, eu sou uma pessoa muito séria. Meu trabalho é muito sério. Eu vejo a necessidade da população, tenho ido na prefeitura, o prefeito me recebe, então, até a presente data, não posso reclamar. Falar sobre o requerimento que eu fiz sobre uma implantação de uma unidade de pronto atendimento em Pariquera, o prefeito me deu a resposta que o Consaúde não se manifestou ainda. Mas eu acredito que amanhã estou indo lá de novo para conversar sobre isso, a gente tem que ficar atento para não pegar de surpresa, as portas do pronto-socorro fechar e a gente deixar o povo na mão sem atendimento. Quero agradecer ao executivo aqui sobre a pintura do muro da Vila Clementina, sobre minha solicitação. Comunicar os meus amigos lá da Vila Clementina, já está sendo providenciada as traves, o alambrado vai ficar um pouquinho mais para frente, mas as traves já estão sendo providenciadas.
Também quero agradecer o Executivo, junto à equipe técnica, Departamento Pessoal, Departamento Jurídico, depois de inúmeras vezes ter ido lá reivindicar a gratificação de 8 funcionários da Prefeitura, no valor de R$180. Esses funcionários são auxiliar de saúde e fazem o trabalho de técnico de enfermagem na Prefeitura. Agradeço ao Executivo. E eu, como vereador, vou lutar até o 2020, tanto para os funcionários, tanto para a população. Funcionário beneficiado foi Aparecida de Freitas, Francisco Amâncio, Giselda Ribeiro Pedroso, Jacira Pereira do Prado, Maria Aparecida Ribeiro Palkoski, Nedir Rodrigues Lourenço, Nícia Apolinária Ricardo, Santina Alcine Ricardo. Tive hoje em todos os postinhos de saúde comunicando esses funcionários sobre a gratificação que vai vir no próximo pagamento já. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Fazendo uso da palavra, quero cumprimentar aqui os nobres colegas, cumprimento também o público presente. Peço desculpa aí ao pessoal do esporte, o Pitu, o pessoal aí, que vieram para ver a homenagem, mas infelizmente não deu tempo, tá? Então peço desculpa aí devido à questão do expediente, não foi questão do presidente, tá? Não foi o presidente que cortou, questão do expediente. Então, na próxima sessão, se Deus quiser, discutiremos, aí debateremos sobre a moção para vocês, o qual eu acho justa. Bom, vamos à questão de trabalho. Semana passada, eu despachei aqui algumas indicações de outros colegas e dentre as indicações estava uma minha conjunta com o vereador Eliel Kopp, o qual eu tomo a liberdade de comentar aqui. A questão dos abrigos de ônibus às margens da rodovia Regis Bittencourt. Então, assim, num primeiro momento, o vereador Eliel questionou, solicitou o executivo para que estivesse fazendo esses abrigos, um abrigo em frente ao Conchal 1. Eu fui até a autopista me informar, depois a gente conversou e chegamos à conclusão, através da resposta da autopista, que o projeto deve partir do executivo. Então a gente indicou aqui, não apenas aquele ponto, conversando com o vereador, não apenas o ponto ao qual havia sido solicitado, mas outros também às margens da BR-116 por questão de licitação. Vai que o projeto proposto aqui para a Câmara, e de repente vai para a licitação, o que acontece? Um ponto só. Então estamos sugerindo aqui um ponto frente à entrada de acesso da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos no Conchal 1, sentido norte e sul. Frente ao motel também, bairro Conchal 1, sentido norte e sul, e frente ao bar do Adriano no KM 458, sentido sul da rodovia. Ou seja, eliminaria praticamente a necessidade de abrigos às margens da BR, é claro, com o aval, com a execução do prefeito, qual a gente gostaria que ele fosse muito sensível a essa questão. Também na questão de trabalho aqui, é uma questão que a casa vem se manifestando já há algum tempo com relação à questão do esgoto do bairro Conchal 2. Então, assim, foi feito um requerimento aqui, todos os vereadores assinaram, tem que deixar bem claro isso, os vereadores se manifestaram, foram encaminhados, o requerimento foi encaminhado para diversas autoridades, seja deputado estadual, federal, Sabesp, enfim, cada vereador aí encaminhou para o seu deputado, para o governador, para o vice. O deputado Jorge Caruso, aqui, deputado do partido do qual faço parte, o PMDB, juntamente com o nobre colega Mário, nos mandou uma resposta aqui dizendo que, pelo presente, encaminha a Vossa Senhoria, cópia do ofício 43, encaminhado por esse deputado a Sabesp, conforme a solicitação. E daí coloca outras coisas aqui, enfim. O deputado Jorge Caruso encaminhou esse requerimento nosso a Sabesp, o qual também foi apresentado no Congresso de Municípios, através da assinatura de todos os nobres colegas, representado por mim, pelo vereador Tere e pelo vereador Eliel Kopp. Então a gente está aí, ansioso e aguardando para que essa ação venha acontecer. Ofício também que encaminhei aqui solicitando lixeiras.
Tenho sido muito procurado na questão de lixeiras no bairro, o projeto de lixo. Em 2014 foi um projeto ao qual cobrei bastante aqui, o vereador Eliel Coppi também, naquela época se manifestou através de requerimento, de indicação, e assim, graças a Deus a gente foi atendido, e hoje o projeto, a questão da coleta de lixo na zona rural é uma realidade, é uma situação muito boa, muito agradável, os munícipes têm assim, elogiado bastante o executivo, esta casa, por essa questão. E daí, é claro, a necessidade de algumas lixeiras, o qual propus aqui através do ofício número 01/2017, enviado direto do meu gabinete para o prefeito. Espero ser atendido, que o prefeito esteja bem sensível, até porque sei que há bastante lixeiras lá na garagem no momento. Com relação à questão que a vereadora Tere colocou, até parabenizo a vereadora, e quero colocar aqui também que em 2014, juntamente com outros colegas, estive também nessa luta na questão do município de interesse turístico. Vereador Sérgio, também parabenizo pela propositura. Então, assim, a luta é assim. Um vereador vem, se não acontece, continua, e a luta é isso daí, tá? Então, assim, todos os vereadores acreditam que para nós seria uma conquista muito grande que o município viesse a ser de interesse turístico. Agradeço aos nobres colegas, e encerro a minha palavra por aqui. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariquera-sul-sem-cedilha.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes, e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.